Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 27ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Josias Terres para que faça a leitura do artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 26ª reunião ordinária e da 9ª extraordinária foram enviados a todos e, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 26ª reunião ordinária e da 9ª reunião extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação as atas da 26ª reunião ordinária e da 9ª reunião extraordinária. E solicito aos senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 26ª reunião ordinária e da 9ª reunião extraordinária. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça a leitura do expediente. Moção número 297/15, Márcio Drevik. Moção de apelo ao Executivo Municipal e à Secretaria de Obras para que seja realizado o patrulhamento e ensaiamento na rua João Chichek, no bairro Rio Vermelho Estação. Moção 298/15, Josias Terres, de apelo ao senhor Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, com cópias à Secretaria de Estado da Educação, ao presidente da ALESC, aos deputados estaduais Darcy de Matos, Silvio Drevik e Vicente Caro Preso, pela elaboração e implantação de um projeto de plano de abandono e evacuação, com vistas a possibilitar a evacuação dos estabelecimentos de ensino estaduais de maneira rápida e sincronizada em casos de incêndios, sinistros, catástrofes naturais e demais situações de risco, nos mesmos moldes do projeto já existente no Estado do Paraná. Moção 299/15, Josias Terres. Moção de apelo ao Executivo Municipal com cópias à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação, pela elaboração e implantação de um projeto de plano de abandono e evacuação, com vistas a possibilitar a evacuação dos estabelecimentos de ensino municipais de maneira rápida e sincronizada, em casos de incêndios, sinistros, catástrofes naturais e demais situações de riscos, nos mesmos moldes do projeto já existente no Estado do Paraná. Requerimento de informação 213/15, José Hermínio Grem, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, requerendo informações sobre as obras de tubulação para águas pluviais na Avenida Ornit Baumann, no bairro Brasília. Requerimento de informação 214/15, Márcio Drevik, ao Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Administração e Finanças, requerendo informações sobre o ISS, Imposto sobre Serviços, referente às obras construídas em nosso município. Requerimento de informação número 215/15, César Augusto Acorce de Godoy, ao Executivo Municipal, requerendo informações sobre cargos em comissão existentes na Prefeitura Municipal. E indicação número 1253/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a construção de um campo de areia com a instalação das demais estruturas esportivas na rua Romualdo Quinte, ao lado da Associação de Moradores do Bairro Progresso. Indicação número 1254/15, Claudiomar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando reparos na passarela de pedestres, localizado nos fundos da rua Kurt Budemeyer, no loteamento Sevilha, no bairro Serra Alta. Indicação 1255/15, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação da rua Conrado Líbio, no bairro Serra Alta. Indicação número 1256/15, Márcio Drevik, sugerindo a pavimentação na rua de acesso ao posto de saúde do bairro Mato Preto. Indicação 1257/15, Josias Terres, sugerindo a elaboração de estudos técnicos de viabilidade de implantação de um anel viário nas proximidades da empresa Oxford Porcelanas. Indicação 1258/15, César Augusto Acorce de Godoy, para que refaçam o patrulhamento e o ensaiamento na rua João Quint Júnior.
A Câmara Municipal de São Bento do Sul, pedido de renovação de regularidade de entidade pública municipal. A Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca vem, através do presente, requerer se digne determinar renovação de regularidade em entidade pública municipal. Nesses termos, pede deferimento Elizabeth Eckel Staffen, presidente. A Câmara Municipal de São Bento do Sul, da empresa Nivaldo Stebel e Companhia Limitada. Senhor presidente, recebemos o ofício número 27 dessa casa, referente à indicação 1029/2015 do vereador Cláudio Omar Votroba, que solicita a instalação de ponto de embarque e desembarque na rua Emílio Krause, em frente à casa número 84, no bairro Serra Alta. Seguem as informações referentes a esta solicitação do vereador Cláudio Omar Votroba e, certos de sua atenção, cordialmente, Mauro Schroeder, sócio-gerente em nome de Nivaldo Stebel e Companhia Limitada. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a prestação de contas da Associação Rural Estrada Imperial Dona Francisca. Coloco em discussão única e votação a moção de número 297, da autoria do vereador Márcio Drevic, o qual concedo a palavra. Está em discussão a moção número 297. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria que essa moção fosse aprovada e também que fosse achada uma solução para um problema tão simples que eu já venho falando isso há muito tempo. Então, essa situação da rua João Chiche, lá no bairro do Rio Vermelho Estação, desde que o atual governo assumiu o governo, não viu uma patrola. Se passou com a lâmina levantada. Porque do jeito que está hoje lá, é valeta, barro, a rua está fechada, é uma rua que é bastante movimentada. Então, eu já fiz indicação, já falei várias vezes, mas parece que o executivo, nesse sentido aí, não tem ouvidos. E não estão dando importância, porque os moradores estão sofrendo muito com essa situação. Uma rua curta, deve dar uns 250 metros de distância, e até hoje não foi feito nada. Então, por isso que eu gostaria de pedir aprovação e que o líder do governo, os vereadores da base do governo, conversassem com alguém lá, com um vivente, que desse uma atenção para essa situação ali, porque foi falado muitas vezes sobre esse caso. E até hoje nada foi resolvido. Por isso que eu gostaria de pedir aprovação e que realmente fosse decidido, resolvido, porque senão eu não sei mais a quem recorrer. Beleza, presidente? Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 297/2015, de autoria do vereador Márcio Drevic. Essa presidência, essa mesa solicita a anuência do vereador Josias Terres para colocarmos a moção de número 298 e a moção do número 299 em discussão única, as duas, com sua permissão. Obrigado, vereador. Eu coloco em discussão única e votação a moção de número 298 e a moção de número 299, de autoria do vereador Josias Terres, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, as duas moções, uma para o Estado de Santa Catarina e outra para o município de São Bento do Sul, ela visa dar vamos dizer assim, mostrar um projeto que existe no Estado do Paraná, que funciona muito bem, que é um plano de abandono das escolas, e também lá é de prédio público em geral. Então, a Defesa Civil Estadual, lá, junto com a Patrulha Escolar, que tem desenvolveu um planejamento, todo um ritual, um planejamento que envolva toda a escola e os alunos, os professores, que em determinada situação de um incêndio ou qualquer sinistro dentro da escola, o professor, o aluno, a servente, todo mundo estivesse preparado para saber o que fazer. Então, a gente faz treinamento todo ano na Escola do Paraná, com o professor Lampien também,
E a gente vê que aquilo ali é importante, porque a criança acaba percebendo que, em caso de algum incêndio, por exemplo, ela tem que ter um procedimento, ela tem que ir para algum lugar. Então, ela não precisa ir lá ajudar a apagar o fogo, ela não precisa ajudar a pegar ninguém, ela tem que seguir um procedimento. E isso é muito importante, porque que já aconteceu várias vezes no estado de Santa Catarina, e eu sou professor também do Roberto Grande, a gente sabe que não existe um procedimento para evacuar a escola, para abandonar a escola. E lá no estado do Paraná, esse tempo é um tempo de 3 minutos, precisa ter 3 minutos para sair da escola. Em São Bento do Sul, eu sei que algumas escolas até têm alguma coisa, assim, mas não é. Eu acredito que não seja assim em termos de um manual, de uma instrução, junto com a Defesa Civil, com o bombeiro. Então, a gente está propondo também para o município. No estado, a gente sabe que não tem, porque a gente trabalha na Escola Roberto Grande, e quando a gente vê aquele único portão lá na frente, lá, se um dia desse alguma coisa, pode ter certeza que ia ser... um ia passar por cima do outro, que não é... Mil alunos, às vezes, para sair por um portão é difícil. Então, a gente faz um pedido ao município e ao governo do estado que analise, e se for a possibilidade de fazer um estudo para a implantação, eu acho que em segurança não é nada descartado. Seria isso por enquanto, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knober. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o vereador Josias pela iniciativa, tanto ao governo do Estado de Santa Catarina quanto ao Executivo Municipal, porque entendemos ser de fundamental importância para a proteção dos nossos alunos esse tipo de medidas. Essa automatização dos processos, né, e até saber para onde é seguro ir e para onde não é seguro ir, que seja feito um estudo acerca disso, que os órgãos responsáveis que têm a responsabilidade sobre essas catástrofes naturais, e mesmo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, possam nos ajudar a municiar a Secretaria de Educação com dados acerca de para onde se deve ir, para onde não se deve. Se tem um modelo no Paraná que já é exitoso, né, nós somos completamente favoráveis a essa sua moção e entendemos ser importantes. Até porque, às vezes, na hora do desespero, corre-se para onde não deve se correr. Né? Vai na direção de que não deveria, enquanto que o movimento coordenado, o movimento automatizado, o movimento já levado numa direção correta, acaba salvando vidas, né? E esse tipo de medidas visa justamente não acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Boate Kiss, que foi uma calamidade que se abateu sobre o nosso país no início desse mandato, né? Nós falamos muito sobre isso, e esse tipo de atitudes, esse tipo de ações, obviamente que são mais difíceis de se realizar numa boate, em uma balada, porque o público é variável, mas em uma escola, onde os alunos passam uma boa parte do seu dia, eles terem uma rota correta, adequada, segura, por onde sair em tempos de calamidade, é importante. Parabéns ao senhor, sou completamente favorável e esperamos que seja possível implementar em breve espaço, tanto no governo, nas escolas estaduais, quanto nas escolas do município de São Bento do Sul. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje à tarde, quando eu fui ver as matérias sendo colocadas hoje, vi as moções do vereador Josias e achei elas muito interessantes, vereador, muito interessantes. Aí eu me recordo, a gente sempre tem conhecimento, que em países que estão muito sujeitos a catástrofes, como o Japão, eles fazem treinamentos constantes com os alunos, nas escolas e com a população em geral, porque lá todo mundo está sujeito a isso, de como agir em caso de calamidades como estas. Lá no caso, mais terremotos. E eu vendo o vídeo que o Vossa Excelência fez acompanhar da justificativa, esse vídeo ali, é interessante que as crianças não devem correr, porque correr causa a balbúrdia, o transtorno. Eles devem ir de forma calma, serena, ordenada, sendo orientados, mesmo andando devagar, dá tempo das pessoas saírem com tranquilidade, com ordem, sem haver aquela
aquele atropelo das pessoas, que faz com que muitas vezes alguém possa cair, ser pisoteado, enfim. É muito interessante a moção de Vossa Excelência e tem todo o meu apoio. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador José Hermínio Green. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero parabenizar a moção do vereador Josias e quero informar que nós estamos indo a Florianópolis no sábado. Quero ter uma cópia dessa moção aprovada para que eu entregue em mãos do deputado Vicente Garo Preso, para que ele já entregue na mão dos outros deputados para se sensibilizar e passar direto para o governador do estado. Então, aprovo a moção com certeza e ainda quero entregar em mãos do deputado Vicente Garo Preso para que ele encaminhe isso também para frente lá. E parabéns pela moção. Continua em discussão. Eu concedo a palavra novamente ao vereador autor das moções, vereador Josias Terres. Senhor presidente, só para finalizar ali, a questão do treinamento é feito 2 vezes ao ano, então os alunos já estão preparados para o treinamento. Então cada professor, como ele sabe que o aluno não precisa correr, então ele cruza o braço para não empurrar o outro, são em passos largos. O tempo é de 3 minutos, não pode passar de 3 minutos. Então, enquanto os professores estão saindo da escola, já tem partes da escola que estão ligando para bombeiro, ligando para o hospital, ligando para tudo. Não fica ninguém dentro da escola. E ainda passa uma equipe assim, fazendo a última varredura, fazendo os X nas portas, que quando o professor sai da sala, ele saiu com os alunos da sala, ele faz um X. E daí ele saiu com os alunos, vai passar uma outra pessoa só verificando, dá mais uma olhada e faz o segundo X. Isso em 3 minutos. E a escola fica totalmente vazia. Então, a gente vê que é importante. Claro que a gente torce que nunca aconteça, mas se um dia chegar a acontecer, com certeza vai ajudar muito as crianças. E a gente fala isso porque as nossas escolas ainda assim, tem poucas saídas, né? Ela tem... eu dou o exemplo do Roberto Grande, tem um único portão para sair da escola. Então, é difícil. E a gente sabe que tem escolas antigas, às vezes tem 2 andares, é mais complicado ainda. Então, para cada situação tem que ter um planejamento, sabe? Então, é isso que seria importante. Eu, quando observei isso nas escolas do Paraná, eu disse, poxa, isso é uma coisa que teria que ter no Brasil inteiro. Já seria que tem que ter, às vezes, até numa prefeitura que a gente tem aqui, às vezes, se acontecesse alguma coisa, o que vai se fazer? A pessoa vai ajudar a apagar o fogo, vai fazer o quê? Vai correr, vai salvar? Então, a pessoa acaba descobrindo uma maneira de ajudar saindo do prédio e deixando para os bombeiros ou alguém que seja capacitado para cuidar disso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo apoio. Continua em discussão. Também quero fazer uma colocação e quero lhe cumprimentar, vereador Josias, pelas moções que Vossa Excelência está apresentando à noite de hoje aí, que eu tenho certeza receberá o apoio de todos os vereadores, porque todos se colocam favoráveis, principalmente da maneira que Vossa Excelência colocou. Eu acho importante, como o vereador Peter colocou aqui, algumas coisas que aconteceram aí, se providências tivessem sido tomadas, talvez nós não teríamos presenciado alguns casos, que nem ele citou o caso da Boate Kiss, mas eu acho importante isso aí, e inclusive a disciplina nas escolas e inclusive o acompanhamento dos órgãos responsáveis pela segurança, para ver se sempre está tudo funcionando de acordo com o dia que precisar, por exemplo, né, não dar de cara lá e encontrar uma porta lacrada, qualquer coisa enferrujada. Então, isso é muito importante. Quero lhe cumprimentar por isso e continue em discussão a moção. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação a moção de número 298 e a moção de número 299, de autoria do vereador Josias Terres, e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as moções de número 298/2015 e 299/2015, de autoria do vereador Josias Terres. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 213/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço o apoio desse requerimento de informação, que já é um pedido, já faz um bom tempo que foi feito, e eu vi que ainda não foi realizado os trabalhos lá, então, por isso, eu peço esse requerimento de informação para saber como é que anda a situação lá. Obrigado. Continua em discussão o requerimento? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram.
Está aprovado o requerimento de informação número 213/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 214/2015, de autoria do vereador Márcio Drevec, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse assunto está dando bastante polêmica, pelo que eu entendi, nas redes sociais, e a comunidade em geral está nos procurando muito para solicitar esclarecimentos, que a gente está pedindo fazer um requerimento de informações, solicitando as informações sobre a mudança dos valores que estão sendo cobrados do ISS, do Imposto sobre Serviço, em construções na cidade. Então, isso foi uma coisa que pegou muita gente muito de surpresa, até com uma matéria que foi publicada no Facebook ali, o cidadão menciona que houve um acréscimo de 130% nas taxas do ISS, mencionando um valor por metro quadrado de R$ 575 reais o metro quadrado da obra construída. Em cima disso, a prefeitura faz a cobrança da taxa. E os valores que, segundo existia antes, eram bem menos da metade do que esse valor. Então, isso que está deixando o pessoal bastante chateado com a situação, que representa muito acima, porque a gente sabe que no valor de mercado fica em torno de 300 e poucos reais o metro quadrado de obras. Obras de porte médio para menos. Então, isso a gente precisa desses esclarecimentos para saber o que foi feito cobrado de taxa no ano de 2013, os valores que foram cobrados, qual era o valor da taxa por metro quadrado daquela época, qual era o valor e quantas construções foram feitas naquela época, quantos metros quadrados deu no total de 2014, 2013. A mesma pergunta a gente faz para 2014 e 2015, que tem casos que as pessoas entravam num valor de 1.800 quando foi tirado os alvarás e quando foi para pagar a 4.300. Então, isso é uma coisa que pegou muita gente de surpresa. Na situação econômica que nós vivemos na cidade, o pessoal já está com dificuldade para construir sua casinha, faz um financiamento, e na hora de colocar em dia, as pessoas ainda vão atrás. Muita gente não vai, já está aborrecido, mas às vezes muitos vão atrás, querem regularizar e levam um susto desse tamanho. Por isso, a gente gostaria que tivesse todas as informações esclarecidas. Ali é mencionado que foi feito um financiamento em torno de R$200 mil para construir uma casa de 200 metros quadrados e está sendo considerado 145 mil para base de cálculo do ISS. Então, umas contas assim meio não tem pé nem cabeça, a situação que está sendo colocada. Então, a população nos cobra muito e nós gostaríamos de ter o esclarecimento do Executivo em cima dessas informações, porque, como a gente já mencionou, na situação econômica que todos vivemos, talvez teria que ter algum reajuste, mas não desse tamanho. E outro detalhe, tem pessoas que acabam jogando isso nas costas dos vereadores, isso nem passou por aqui, não tem nada a ver com os vereadores, e porque é aumento, é projeto, fala em valores, nós vamos acabar pagando uma conta que não é nossa. Então, por isso que a gente quer ter esses esclarecimentos e que o prefeito coloque os olhos com mais atenção em cima disso, para esclarecer e nós ter resposta mais clara por que tudo isso de aumento em cima de uma taxa. Né? Então, por isso, peço a aprovação desse requerimento. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também tive acesso a esse conteúdo da mesma forma que o vereador Márcio, pelas redes sociais. Aí não é a minha área de atuação, é difícil compreender algumas coisas, e eu busquei algumas informações e também vieram pelas redes sociais que são públicas, e é interessante alguns dados sobre isso. Que o CUB, o custo unitário básico, ele é um índice fornecido pelos sindicatos de construção civil de cada estado. E ele representa uma média do valor do metro quadrado construído, considerando material e mão de obra. E esse índice, esse é o grande detalhe, ele é revisado mensalmente. Esse que é o grande detalhe. Não precisava a prefeitura esperar acumular uma defasagem para vir dar a pancada de uma vez só. Talvez essa seja um pouco do sentimento de uma brutalidade muito grande quando se foi pagar. Se viesse sendo corrigido mensalmente, você vai se adequando. Agora, quando você deixa defasar por muito tempo e, de repente, resolve cobrar a conta toda, é o que aconteceu aquela vez com os vereadores aqui na Câmara. Ficou sem reajuste por muito tempo, quiseram fazer todo o reajuste de uma vez só, ficou muito alto e deu a repercussão que deu. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E, para completar esse CUB, para chegar no valor que está em 1.510,35 em junho de 2015, em Santa Catarina, 40% disso é referente à mão de obra, então
R$ 604,00 o metro quadrado e 60% referente ao materiais e outros, 906 agora em junho. Então, é justo que se readeque, que se tire o valor que está defasado e tudo mais, mas como ele é mensal, poderia ter a prefeitura reajustado mensalmente, não deixado acumular e machucar o bolso de todo mundo uma vez só. Essa talvez seja a grande insurgência dos moradores que tomaram conta das redes sociais no dia de hoje. Então eu concordo com o requerimento de informação do vereador Márcio para que a gente tente sanar essa dúvida e, assim que seja possível, a prefeitura trabalhar com esse reajuste mensal e não tão abrupto como vem sendo feito, ou foi feito. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Fernando Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, também tomei conhecimento da matéria publicada na internet, Facebook, e entrei em contato hoje à tarde com a secretária de Finanças, Fabiane Repke, para que ela me desse algumas informações. Por que não passou pela Câmara, vereador? A legislação municipal estabelece que a base de cálculo é o valor de mercado do serviço. É assim que consta na lei. Está na lei. E isso pode gerar alguma discussão, alguma interpretação. Os fiscais que apuram essa situação, eles, como o vereador Godoy mencionou, esses valores estavam sem qualquer atualização. E aí atualizavam com base no valor atual do CUB. A secretária, inclusive, mencionou uma situação que é, de certa forma, injusta. Porque vai depender do seguinte: uma construção de alto padrão tem o mesmo valor de uma construção simplória. E a pessoa que fez uma construção simplória vai pagar, proporcionalmente ao metro quadrado, a área edificada, o mesmo valor do que uma casa de alto padrão. E isso eles estão verificando. Inclusive, ela não pôde dar maiores informações, porque iam apresentar um relatório para ela sobre essas situações. Como disse o vereador Godoy, os reajustes devem ser feitos. Ah, mas não foram feitos mês a mês? Tá. Mas mesmo que fossem feitos mês a mês, hoje seria este valor. Houve este choque grande e tal. Eu não estou defendendo ou atacando de forma nenhuma. As informações a secretária ela já tinha visto também, porque eles também acompanham a pauta de matérias que vão entrar em discussão hoje, e vai apresentar esse relatório. E estão fazendo estudos em razão disso, para estabelecermos critérios mais objetivos. Objetivos no seguinte sentido: de verificar o padrão da construção. Né? Porque imagine uma casa de madeira pagar a mesma coisa de uma porque o ISS é sobre a mão de obra, do que uma casa de material de alto padrão. Isso tem que ser visto, eles estão analisando essa situação. Mas a verdade, essa situação aqui foi em decorrência de atualização de valores que estavam muito baixos. Houve uma consulta com engenheiros para verificar o valor médio da mão de obra em São Bento do Sul. Estuda-se, isso está sendo visto, a possibilidade de uma criação de uma CUB municipal, porque a nossa realidade é diferente de outros municípios, de outros estados. Nós temos que cobrar conforme a nossa realidade aqui. O senhor colocou que a mão de obra é em torno de R$300 o metro quadrado. Não pode ser, pode não ser, pode ser mais, não é uma verdade verdadeira isso, não é uma análise, uma suposição, mas as informações virão para esta Casa de Leis e a Secretaria de Finanças já está fazendo estudos para deixar muito mais claro, porque deixar apenas, como está na lei, valor de mercado, ela gera uma interpretação meio subjetiva. É isso. Continua a discussão. Eu concedo a palavra novamente ao vereador autor do requerimento, do vereador Márcio Drevig. O que a gente questiona é pela forma como aconteceu. Deveria ter havido uma publicidade sobre isso, teria que ser feito uma conversa mais clara, porque para quem fez os requerimentos lá, quando foi tirar os alvarás de construção,
ter uma projeção, se organiza de uma forma, e quando vai lá, tem um susto sobre isso, a imprensa, eles, na verdade, a prefeitura nunca publicou isso, em lugar nenhum, para ninguém se esclarecer sobre, pelo menos eu nunca vi publicidade disso em lugar nenhum. Então tem que fazer esclarecimento, porque a população tem direito a saber o que está acontecendo e por quê. Agora, dessa forma, numa pancada só, eu não me conformo que isso teria que acontecer dessa forma. Isso tem que ver o que é possível, que fosse melhorado, agora, do que veio. E, claro, como eu vi as informações claras do que era a taxa cobrada lá em 2013, 2014, a gente vai ter que, depois disso, comentar mais algumas coisas e ver o que está acontecendo de fato. Então, seria essa a minha colocação. Mas, com certeza, que venham as informações e que a Prefeitura reveja esses cálculos, essa situação que o vereador colocou, de rever os valores do CUB para fazer alguma taxa municipal, também era importante que fosse vista, para que a gente melhore a condição e para quem quer construir a sua casa própria, tenha condição e não seja mais um empecilho para as pessoas terem dificuldade para construir com mais um custo super elevado do que eles tinham. Então, seria isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Também quero fazer uma colocação em relação ao seu requerimento, vereador Márcio D. E também colocar para o vereador Fernando Malon, o município, todos nós sabemos que ele não pode, criar o valor, criar um CUB aqui em São Bento, criar um valor sobre o CUB. Ele tem que seguir, sempre o maior vai se sobrepor ao que ele fizer, porque é criado, cada estado tem seu CUB, certo? A prefeitura é obrigada a seguir esse CUB. Claro que talvez tenha acontecido essa coisa de estar defasado e agora surgir esse problema. Mas eu também não... Eu acho que para casas de madeira não pode fazer o sistema de cálculo de CUB. Isso não existe. Isso é fora de cogitação. Eles devem ter uma tabela de taxa lá de construção, portanto, metros quadrados, né? E eu acho importante a apresentação desse requerimento, porque eu acredito que a secretária da prefeitura vai nos enviar aqui para dirimir qualquer dúvida em relação a isso aí, porque isso acaba colocando as pessoas numa dúvida bastante grande, porque quando conversa uma coisa, depois é outra coisa, então isso deixa... Eu lhe concedo. Vou explicar, então, rapidamente como aconteceu. Os fiscais, verificando que o valor do ISS sobre o metro quadrado estava muito baixo, estava defasado há muito tempo, valor de mercado. Como se apoia o valor de mercado? CUB. E foi com base nisso que aplicavam. Os fiscais começaram a aplicar essa situação. E isso agora a secretária chamou para si a responsabilidade para verificar essas situações todas e fazer estudos, inclusive, de diferenciações, não só com base no metro quadrado, mas também com base no tipo de construção. Eu acho que as informações que para cá virão servirão para nós termos uma base até para poder explicar para as pessoas, né? A questão do vereador Márcio deve estar dando entrada nesse requerimento aí. Concedo a palavra ao vereador Pedro Alexandre Glauber. Senhor presidente, demais vereadores, eu não cheguei a ver na rede social essa questão, mas conversando com o vereador Márcio, ele já tinha me passado algumas informações acerca disso e realmente acho de fundamental importância esse requerimento, vereador, para que a gente possa verificar exatamente o que foi que aconteceu e que a gente possa trazer transparência e clareza para os munícipes. Eu acho que, se houve um atraso e há uma defasagem, isso precisa ser considerado, mas na minha maneira de entender, é de novo uma questão de planejamento, tanto da prefeitura quanto dos munícipes que estão se planejando para construir alguma coisa, né? Então, quando a gente é pego de surpresa em uma situação dessas, some um pouco o chão, especialmente se o dinheiro está contadinho, né? O nosso planejamento foi para fazer a obra dava certinho, nós vamos ter tanto imposto, não tem mais de onde tirar, vou ter que pagar agora um juro de um empréstimo porque tem que ser pago à vista, né, a taxa, ou então, durante a construção da obra, é complicado, né? Então, eu acho que esse estudo de diferenciação que a secretária disse que vai fazer, deveria ter sido feito. E deveria ter sido dado publicidade antes de aplicar o reajuste, ainda que a defasagem exista. Vereador, na minha opinião, houve aqui uma falha no sentido de execução do processo, que
como o senhor falou, se fosse dado mês a mês, hoje seria o mesmo valor? De fato, mas não teria impactado tanto no planejamento das pessoas. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos pensar, porque o planejamento de cada um que vai fazer a sua casa e já está completamente comprometido com isso. Mas, nos atendo ao requerimento de informação, acho que é importante que as informações venham, que nós possamos discutir, inclusive, com a secretária, e que as medidas que sejam tomadas possam ser tomadas com ampla transparência, para que a população possa ficar tranquila quando as coisas acontecem sob a tutela e a batuta do Executivo Municipal. Continua em discussão o requerimento? Ninguém mais querendo se manifestar? Eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 214/2015, de autoria do vereador Márcio Drevik. Em discussão única e votação o requerimento de informação número 215, de autoria do vereador César Godoy, o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, formulei esse requerimento de informação para poder saber exatamente, minuciosamente, quantos cargos em comissão existem na Prefeitura Municipal e quantos cargos em comissão estão sendo ocupados atualmente desse número que a Prefeitura irá informar, bem como eu peço as siglas partidárias desses cargos em comissão. Tenho certeza que é possível ceder isso, porque a maioria dos comissionados tem alguma filiação partidária. Isso é necessário para que eu possa compreender a evolução ou não do inchaço da máquina pública com cargos comissionados e também para fazer o cumprimento daquelas propostas realizadas quando da campanha eleitoral. Obrigado. Continua em discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Presidente, senhores vereadores, eu entendo que o requerimento de informação do vereador Godoy, ele, de um lado, é um pouco omisso, falta um ponto, e no outro ponto pede o que não tem justificativa. O que é lacunoso? O vereador pede qual o número total de cargos em comissão existente na Prefeitura. Tudo bem. Saber, dentro da estrutura, quais são os cargos que existem. Alguns não são preenchidos. E pergunta quantos desses cargos estão sendo ocupados. Tá, eu acho que devia ser perguntado quantos destes cargos estão sendo ocupados por servidores efetivos. Porque, senão, alguém menos avisado vai dizer o seguinte, vamos dizer que sejam, eu não sei quantos, dos 300 cargos e está preenchido 180. Botavam 180 pessoas lá de fora para a Prefeitura, quando, na verdade, muitos deles são de carreira. Eu lembro da minha gestão, na Secretaria de Administração, só o secretário não era de carreira. Na Secretaria de Finanças, só o secretário não era de carreira. Na Educação, tinha mais pessoas, mas todos os diretores são de carreira. Na Saúde, o secretário não era de carreira, os outros eram de carreira. Talvez tinha um outro, não me recordo. E isso vai dar, sim, aí sim, a real situação de como é a ocupação dos cargos de confiança. Portanto, eu acho, e mesmo que o pedido de informações não venha pedir nesse sentido, eu vou sugerir ao prefeito que informe quantos destes são de carreira. Segunda situação, por que saber a filiação partidária? O que isto vai influenciar na questão legal? Se ele é do partido A, é porque houve conchavo, se é do partido B, isso aí eu entendo que é desnecessário e não vejo finalidade nenhuma neste tópico. No mais, eu sou favorável. Continua em discussão com a palavra o vereador Márcio Drevik. Eu acho importante esse requerimento nessa forma, principalmente por esse tópico que o vereador Fernando Malon levantou. A questão da filiação partidária é muito importante para saber em que fatias estão divididos esses cargos dentro da Prefeitura
e o que representa cada partido. Então, por isso, eu acho uma coisa muito importante, porque hoje a gente sabe que, perante a opinião pública, esses loteamentos de gestões aí em forma de diversos cargos, cada vez tem uma rejeição muito grande. Então, acho que é um esclarecimento extremamente importante, principalmente essa questão dos partidos. Então, por isso, sou totalmente favorável. Continua a discussão. Eu concedo a palavra novamente ao vereador autor do requerimento, vereador César Godoy. O senhor pode falar depois com o líder, né? É isso. Senhores vereadores, senhor presidente, em respeito às considerações do vereador Fernando Malon, eu as respeito e eu só vou contra-argumentar no seguinte sentido, vereador. No item 1, o senhor argumentou que eu deveria ter colocado essa situação de que eu quero saber quantos dos comissionados e tudo mais. No B, na verdade. O B, eu estou sem aqui. B, mas o primeiro item que o senhor levantou, que é o item B. O senhor está pedindo, no item A, todos os cargos ocupados. Perfeito. Todos os cargos existentes. E no item B, eu estou pedindo para saber quantos ocupados. Perfeito. Eu não considero ele incompleto, porque o que eu quero saber é isso. É que o senhor está antevendo, como o senhor gosta de fazer, que eu vá no plenário, na tribuna e comece a falar. Eu não faço esse tipo de coisa. Não, eu não faço. O problema do partido, às vezes, dos senhores, é que os senhores medem a gente com a régua de vocês. E eu não faço isso. Quando eu pego alguma coisa, eu vou lá e leio o que chegou. Eu não distorço fato, eu não costumo fazer isso. Mas, dias atrás, eu fiz um requerimento de informação perguntando quanto essa administração gastou com passagens aéreas. Para me dar uma espetadinha, sabe o que eles fizeram? Mandaram a administração passada também. Pronto, que a bunda não prejudica. Se eles acham importante passar essa informação, nossa, é muito bem-vindo, passem. Como estou fazendo em todas as minhas respostas e perguntas, eu passo aqui na tribuna, eu lerei da forma que vier para mim. E a interpretação, evidentemente, cada um vai fazer a sua. E o segundo ponto, do partido político, eu discordo de Vossa Excelência, eu respeito, evidentemente, mas eu discordo porque hoje os partidos políticos, eles são, inclusive, lamentavelmente, moeda de troca. Nós já vimos no Brasil, aqui em São Bento do Sul, o partido político funciona como isso. Um partido que era arquirrival, hoje é amigo do outro fica em cima do muro. E eu quero saber a quantas andas. Por quê? Nós passamos por um processo eleitoral passado em que se dizia que não teria inchaço da máquina, que seriam descartados quem não é útil, aquela coisa toda. Então, eu acho relevante saber, melhor para ter noção se, evidentemente, as coisas estão sendo cumpridas conforme propostas. O senhor deseja uma parte, vereador? O senhor tem. Por favor. No portal de transparência já não tem essas informações solicitadas por Vossa Excelência? Não com relação à filiação partidária, com relação às demais informações. Essa é uma pergunta. O que está lá? Nós aprovamos dias atrás um projeto de lei. Acho que aprovamos. Se não for memória, aprovamos da forma das informações que as pessoas, e nós, vereadores, também estamos dentro disso, dos critérios. Se essas informações já podem ser buscadas por outros instrumentos, que é o caso do portal de transparência, não foi aprovado aqui? Foi. O senhor talvez não tenha se apercebido do teor da lei, mas foi. Não, do partido não. O do partido eu já acho que é absurdo. E também tem o seguinte, o fulano é servidor de carreira e tem um partido político. Que feio. Não pode. Isso. E quanto ao uso dessa informação, e por isso que eu vou falar para a Secretaria de Administração, informar os cargos, as pessoas de cargos de carreira que ocupam cargos de confiança. Por quê? Pode não ser usado aqui, pode não ser usado pelo vereador, mas alguém, em algum momento, vai usar maldosamente essas informações. Pode não ser usado aqui no plenário, pode não ser usado nesse momento pelo vereador Godoy, pode ser depois, pode não ser pelo vereador Godoy, pode ser por terceiros, para dizer, lá tem não sei quantos caras de confiança, botaram todo mundo da prefeitura, quando a grande parte já era da prefeitura. Mas é isso. E essa questão da filiação partidária, de fato, eu não vejo o que isto influencia na questão administrativa, financeira, entre essas coisas. Obrigado pela parte. Claro. Só então, concluindo, senhor presidente, eu respeito as opiniões em contrário do vereador Fernando Malon, evidentemente que sim, mas pelas razões que eu expus aqui, porque entendo sim, não questão administrativa, de organização, mas questão de fiscalização.
Se um prefeito municipal promete durante a sua campanha que vai ter uma gestão com um número de partidos reduzidos, coligados, depois, não estou dizendo que é o caso, em top de partido, eu tenho que saber, eu sou vereador. Aliás, veja, vereador Fernando Malon, que o senhor cita a sua gestão, pontos positivos, porque podem ser citados e negativos não poderiam ser. Não da sua gestão, mas do caso em concreto. Então, o que eu quero saber não é nada demais, não tem nada de absurdo, como diz o vereador Fernando Malon. Quero saber apenas e tão somente a filiação partidária, e não é para caça às bruxas, não, para saber. Eu acho que isso não é segredo, como se diz. E no portal da transparência, eu devo lhe dizer, vereador Fernando Malon, que algumas informações eu não encontrei, por isso formulei o requerimento. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero me posicionar, já que durante todo o período ali que eu estive como vereador, lá de 2008, 2012, a gente sempre debatia esse tema e sempre caía na mesma situação. Então, a gente sabe que sempre vai ter cargo político, né? Sempre vai ter lá, não tem como não ter. O que a população espera dos políticos, de todos os prefeitos, quem passou, quem é, quem vai ser, é que os cargos políticos sejam usados de maneira certa. O que tem hoje na prefeitura, vamos dizer assim, dos cargos lá, eu acho que ele é muito mal distribuído. Ele é chefe de setor, coordenador de setor. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, um prefeito, ele precisa ter o controle do município, mas, às vezes, ele não precisa do coordenador de setor, às vezes, uma pessoa para fiscalizar o tubo lá, que fica lá na Secretaria de Obras, o outro fica... Ele precisa de pessoas mais técnicas, e a estrutura do município está ultrapassada. E como é difícil de mudar, a gente sabe que o prefeito que entra, ele já pega toda essa estrutura montada e ele vai se encaixando dentro daquilo e ele faz de acordo com o que ele acha necessário com as pessoas do município, com pessoas de fora, dentro daquela estrutura. E essa estrutura é uma estrutura que não exige, às vezes, qualificação. Às vezes, o prefeito é quase que meio que obrigado a colocar a pessoa de tal partido. E as pessoas, o que elas querem? Que esses cargos, pode ser comissionado, mas que eles sejam pessoas qualificadas para estar ali. Como que pode mudar isso? Só pode mudar de uma maneira, reunindo os partidos políticos, quem vai ser candidato, os ex-prefeitos, e fazer um estudo da prefeitura de toda a organização que tem ela e fazer um planejamento para um próximo prefeito. Porque o prefeito que entra lá, ele não vai mudar. Porque ele vai começar a encaixar as pessoas, de repente, como é que ele vai trocar os cargos, fazer uma reforma administrativa, que eu cobrava muito na época do prefeito Magno. Pô, era proposta da nossa campanha, quando a gente saiu na campanha, reforma administrativa, ela não aconteceu. E eu sei por que não aconteceu. Porque se coloca a pessoa nos lugares, de repente, como é que eu vou fazer uma reforma administrativa ou pedir uma qualificação? Eu tenho que tirar essa pessoa desse partido e depois como que eu vou fazer? Então, só vai ter uma reforma administrativa a hora que os partidos políticos que disputam a prefeitura, antecipadamente, fazer um estudo e ver o que precisa ser mudado na prefeitura. O que precisa ser? Precisa de mais engenheiro? Precisa de mais médico, médico não, um secretário que seja da saúde seja médico, ou alguém ligado lá, da educação, pessoas assim. Então, tem que definir os cargos, definir os critérios, exigir estudo para as pessoas, porque daí, exigindo estudo para as pessoas lá, universitário ou estudo, ensino médio, vai fazer com que também as pessoas que pleiteiam esses cargos políticos comecem a estudar, porque tem muitas pessoas que não estudam lá, e às vezes você pega um cargo técnico, e às vezes ele não sabe, ele depende às vezes de uma outra pessoa lá dentro. Então só tem uma maneira de fazer. É juntar os vereadores, os partidos políticos, os ex-prefeitos que conhecem a estrutura, os secretários que estão lá e fazer realmente uma reforma administrativa em conjunto, apresentar numa Câmara de Vereadores, ser votado por um próximo mandato. Daí o próximo prefeito vai ter que se adequar àquilo. De outra maneira vai ficar sempre assim, sempre a gente vai ficar cobrando. Eu também cobrava isso, tá? O vereador César está certo, ele tem que cobrar, faz parte do trabalho do vereador, mas só tem uma maneira de mudar. É todo mundo em conjunto pensando para um próximo mandato. Não vai ter como mudar. Ali eu também olhei o portal da transparência, tem 230 cargos lá, 200 da prefeitura, 30 aqui na Câmara. Tem os cargos, tem os nomes das pessoas lá, mas a estrutura está mal organizada, porque é uma estrutura muito antiga. E só se acrescenta a pessoa essa estrutura, nunca se reformula. Então, seria isso, senhor presidente. Eu acho que precisa fazer um estudo em conjunto com todos os partidos, com todas as pessoas, para poder melhorar a questão do município. O senhor queria uma parte? Então, seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoebel. Senhor presidente e demais vereadores, eu quero concordar com o vereador Josias em praticamente tudo que o senhor falou. Esse atual modelo de gestão que nós temos aqui no município e no Brasil, ele está ultrapassado e os municípios não vão mais sobreviver se mantiverem esse modelo. Como fazer para mudar e as dificuldades que existem para que ele mude, o senhor apontou algumas e, de fato, nós precisamos ter uma discussão muito mais ampla com relação a isso. O problema é juntar todos os agentes e conseguir fazer que os interesses se coadunem. Então, com relação a esse ponto, eu não tenho a menor restrição. Com relação aos cargos estarem no portal de transparência, de fato estão. Com relação à questão de que alguns são ocupados por cargos de provimento efetivo e que recebem uma complementação para o cargo comissionado, essa informação, assim como o vereador Godoy já disse, pode vir junto, e eu acho que deve vir, para que seja ainda mais transparente o processo. A informação acerca de filiação partidária pode ser levantada, inclusive, por outras formas. Se você tem o nome da pessoa, você acessa, consegue levantar, inclusive, por outras formas. Mas, na minha maneira de entender, o requerimento de informações, ele é o mecanismo que o vereador tem para requerer as informações do Executivo. E creio que seja a forma mais fácil de se fazer isso, mais rápida e eficiente de se fazer isso no papel de fiscal que o vereador tem. Então, nesse ponto, eu quero me colocar favorável à aprovação do requerimento, porque nos parece ser correto o papel do vereador como fiscalizador dos atos públicos, né? E, enfim, eu me coloco nesse momento favorável. Com relação mais uma vez falando sobre o modelo de gestão desta administração e da anterior, que se manteve desde sempre, com um excessivo número de cargos comissionados, que a gente tem repetidamente falado isso, mas mais uma vez quero dizer, é uma dificuldade muito grande e o problema todo é juntar todos os agentes de todos os partidos, de todas as correntes, para se fazer um projeto único. Isso é um pouco mais complicado, apesar de entender que seja difícil, uma vez que se assume a prefeitura, ou se faz uma reforma imediatamente ao assumir, e quando você ganha a eleição, ali em outubro, que o próximo prefeito faça já uma reforma administrativa e apresente essa reforma administrativa para a sua próxima gestão, e aí só encaixe ou só coloque nos cargos, ou crie os cargos conforme ele queira administrar, ou então não vai acontecer. De outra forma, não vai acontecer. Eu acho que tem que ser programa de governo, na campanha do próximo candidato a prefeito, uma alteração no nosso modelo de gestão. Caso contrário, está fadado a ficarmos aqui mais 4 anos, mais 5, né, porque foi aprovado o mandato de 5 anos para a próxima, já não para a próxima, para a outra ainda, né, mas então mais 4 anos que a gente vai estar de novo discutindo, ou se não nós, quem estiver no nosso lugar aqui. Eu lhe concedo uma parte, vereador Fernando. Eu só quero deixar a minha opinião sobre as situações, e principalmente o que falou o vereador Josias e o que falou Vossa Excelência. Eu concordo plenamente com essa situação, que tem que haver parâmetros. Eu sempre, inclusive nessa última campanha municipal, eu defendi uma limitação do número de pessoas para ocuparem cargos de comissão puros, que a gente chama, puros no sentido de não serem efetivos. Pode ocupar X%. O resto até pode pegar de fora por questões de confiança, as coisas todas. Mas tantos por cento teria que ser de carreira, em que a pessoa ascende temporariamente a um cargo de chefia por conta disso. Sou plenamente favorável. Isso eu posso até falar com bastante tranquilidade, porque um percentual que eu pensava eu não atingi nem de longe no meu governo. Tem a questão política,
E eu tinha uma vantagem, eu só tinha um partido coligado. O prefeito Magno Bauman colocou muito mais gente por conta de uma coligação monstruosa e teve que abrigar bastante gente de outros partidos. Então, eu me sinto bastante à vontade neste sentido para defender essa ideia de Vossa Excelência. Eu concordo plenamente. E acho que isso deve ser feito, de fato, nesse governo. Para o próximo, o prefeito é candidato à reeleição? Deve ser, se tudo está se caminhando para isso, mas que já tenha esse compromisso. Porque, de fato, para o novo prefeito fazer sempre é complicado. Então, faz agora, vamos para o próximo. Se for ele o prefeito, ou se não for, o próximo prefeito teria que cumprir essa regra. Mais uma vez, vereador Josias, lhe parabenizo pela sua manifestação, neste ponto. Finalizando, ok, após a parte do vereador Fernando Malon, veja como o senhor usou da informação para jogar uma outra contra-informação. Aquilo que o senhor falou que o vereador César ia fazer, o senhor acabou de fazer quando disse na sua manifestação. Então, temos que pensar um pouco sobre o que fazemos e o que queremos que os outros façam. Mas, veja, para finalizar, assim, é uma coisa muito séria isso, né? Eu acho que me coloco favorável ao requerimento de informação, ponto. Mas com relação aos compromissos que se assumem em campanha, assim como o senhor falou, o meu compromisso seria de se limitar ao número de cargos comissionados puros, né? Esses compromissos de campanha que realmente sejam cumpridos como compromissos de campanha, caso, por exemplo, do contrato de gestão, que até hoje eu não vi nenhum, e não vi sendo cumprido em momento algum. Então, é difícil da gente ter essa condição de levar a situação por conta das situações que o vereador Josias até colocou, os interesses, e depois que se coloca, que se estabelece uma relação, mesmo com aqueles que foram nossos parceiros políticos, né, e se coloca ele no cargo, é muito mais difícil de se mexer nessa situação. Então, vereador, acho que essa discussão ela é importante e a gente precisa aprofundar, e não pode parar nesta questão específica. Vamos esperar vir as informações e, a partir disso, a gente possa estar construindo ainda, quem sabe, outras conversas acerca dessa situação, mesmo que fora do plenário, né? Nós possamos até fazer isso em outros momentos, para poder aprofundar até um pouco mais por questões de tempo. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento de informação do vereador César Godoy acabou levantando realmente um assunto bastante importante, bem feitas as colocações do vereador Josias, e eu acho que, como foi levantado a questão, acho que não devemos esperar muito tempo, né, como o vereador Fernando Malon falou. Então, é uma situação, aquela questão que o vereador Pedro levantou aí do próximo prefeito tomar essas medidas, isso não vai acontecer. Seja PMDB, seja PP ou outro partido. Então, de repente, seria uma regra que devia ser estabelecida agora e, automaticamente, o próximo prefeito, seja de qual partido for, adotar essas medidas. E temos até, inclusive, exemplos, né, de outros municípios. Temos o município de Mafra, que 50% dos cargos têm que ser destinados a funcionários de carreira. Então, acho que é uma situação importante, se utiliza esses funcionários. Também acho importante se reservar um percentual para os cargos de confiança, né? É necessário, acho que qualquer situação, qualquer prefeito, qualquer gestor precisa desses cargos, né, de sua confiança, para que, de repente, o trabalho seja elaborado, sei lá, de forma até melhor, ou dentro daquilo que é a expectativa, e até porque existe um programa em cima disso. Então, eu acho que é importante, eu acho que é um trabalho que devemos iniciar imediatamente, para que realmente na próxima gestão já funcionasse dessa forma. Uma parte, vereador. Eu acho assim, como o tema foi
colocado em discussão assim, eu acho que num outro momento, eu acho que os vereadores podiam sentar, já que aqui nessa casa tem os partidos que têm candidato a prefeito, o PMDB, o PP, o PSDB, o Democratas, que são os partidos que têm os candidatos a prefeito. Chama os ex-prefeitos, os que tiveram, os ex-secretários que conhecem a estrutura e começa a discutir. Começa a discutir, conversa com esse prefeito, com o prefeito atual, visando lá em 2018, 2017, quando tiver o próximo prefeito, que ele chegue e já esteja uma estrutura montada, uma estrutura de consenso, e já tirando aqueles casos, eu presenciei assim alguns casos na época lá que ali o prefeito Malon ganhou, o ex-prefeito Malon ganhou a eleição, que o PT era contrário, e de repente ele estava dentro do governo. Daí de repente o PT saiu apoiando ali, daí no outro dia que nós ganhamos a eleição com o Magno, o PT estava sentado na mesma mesa, o Tadeu lá discutindo com nós, perdeu a eleição. Pô, daí aqui a gente estava aqui, de repente o PT estava com o PMDB de novo. Então, esses casos assim tem que se dar um jeito de cortar, porque são os aproveitadores. Eles têm que dar um jeito de cortar isso. Ou vai com aquilo, ou mais, não tem como. Na próxima eleição, eu tenho certeza, independente do governo que ganhar, o PT vai querer estar lá dentro. Eles têm que cortar essas coisinhas. Tá? Então, seria isso. Eu só queria dar uma parte aí. Obrigado. Então, da minha parte também, acho que vou concluir, mas é importante realmente não esquecermos esse assunto e trabalharmos agora para que realmente isso possa vir a acontecer e melhorando com certeza a administração. Aí vai ser mesclado a questão dos partidos também, porque daí vai se aproveitar pessoas que tenham conhecimento de certas áreas e até, de repente, melhorando o serviço. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Green. Eu não ia me manifestar, mas como ficou calorosa a discussão, eu concordo com o requerimento de informação, porque ele vem a trazer as informações da prefeitura. Mas digo que, politicamente, isso não vai resolver nada, porque nós tínhamos um governo inchado na época do Magno, porque por questões políticas, né, o governo teria que fazer as alianças, porque tinha um monte de partido. Do Fernando Turri, que não é diferente hoje, tem de novo, porque tem PT, tem PCdoB, tem PSDB, tem todo mundo lá e tem que dar um carguinho para cada um, tem jeito. Isso é o jeito político de administrar uma cidade. E vai vir o outro partido de novo, vai vir o PMDB, vai vir o PP, vai vir o PSDB, e vai ter alianças e vai ter cargo comissionado. Como tem na Câmara também, nós temos aqui 2 partidos que estão hoje, na anterior era outro partido, e assim vai, não tem jeito, né? A coisa funciona dessa maneira. Nós teríamos que ser macho e mudar isso. Nós somos vereadores para isso. Mas, infelizmente, nós não temos coragem. Porque nós vamos mexer com o prefeito, nós vamos mexer com vereadores, Me permite uma parte? nós vamos mexer com um monte de gente aí e nós não conseguimos mudar. Me permite uma parte? Permite um também. Então, assim, nós viemos para o Legislativo para mudar, a população exige de nós essa mudança, mas nós não conseguimos. Nós somos mais um só e nós temos um prefeito que comanda a cidade e os vereadores só discutem os projetos e os questionamentos, os requerimentos, as moções. Então, nós ficamos muito fracos perante uma administração, porque lá tem um monte de partido que manda e não tem o que fazer. Lá tem, nós sabemos quantos partidos tem lá dentro e nós, infelizmente, ficamos de mãos atadas, a gente discute, mas chega lá no final, faz o acerto. Tem uma solução para resolver o problema hoje. Seria o PP e o PMDB se unir e discutir cargos e administração que se resolve todos os problemas de São Bento. Enquanto não unir esses 2 partidos, não se resolve os problemas de São Bento, que um vai discutir contra o outro. Isso não tem jeito. Então, nós temos que ter atitudes. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo. Nós estamos resolvendo os problemas da Câmara. A questão política nós não conseguimos. É uma parte... Por favor, é só para deixar um ponto muito claro aqui. Essa questão administrativa e dos cargos da prefeitura e algum projeto que seja feito com relação à mudança de plano de cargos comissionados, necessariamente precisa partir do executivo. Não pode ser de origem do legislativo. Não pode, vereador. Vereador. Legalmente. Então, não dá para a gente ser macho para fazer isso, porque não tem como a gente fazer. Nem que seja macho. Pode ser macho quanto quiser. Mas, legalmente, esse projeto precisa partir do Executivo, não pode partir dessa casa. Então, a gente pode até sugerir, a gente pode fazer uma minuta de projeto, enviar ao Executivo, mas é um projeto que nasce
inconstitucional nessa casa. Por conta disso, não é nossa prerrogativa fazer isso. Só para pontuar essa questão, vereador. Vereador Pitt, que assim, eu digo que nós não somos mais porque na gestão anterior o Magno era prefeito. E nós tínhamos vereador do PP, tínhamos vereador do PMDB, e não foi tomada essa atitude com a maioria na Câmara. Então, não foi tomada atitude. E hoje não vai ser tomada da mesma forma que está o PMDB lá dentro. Então, nós não conseguimos fazer isso. Não seria bem a palavra macho, né? Nós não conseguimos, porque nós não temos essa autoridade para chegar e dizer para o prefeito, nós temos que fazer isso, porque a população exige isso de nós. Nós não conseguimos, a maioria ainda vai ou do lado do prefeito ou do lado da maioria dos políticos. A parte... Vereador Grinho, o senhor sabe o quanto eu gosto de Vossa Excelência, isso não é segredo de ninguém o quanto gosto de Vossa Excelência. Mas nós temos que cuidar com o que a gente fala. Assim, é muito nítido o teu discurso, né? A gente já sabe onde o senhor quer chegar. O PP, PMDB já deu o que tinha que dar. Quem sabe não está na hora de alguém... A gente sabe qual é o partido macho hoje, né? Mas lembrar para Vossa Excelência que... Não estou desrespeitando. Eu li o jornal que um integrante do seu partido dizia, mas o seu partido compõe a administração municipal hoje com Foi o que eu cargos, falei agora há pouco, né? Faz parte do governo hoje. Faz parte do governo hoje, então nós temos que ter mais... Mas evidentemente que eu concordo com as suas assertivas, né? De modo geral eu concordo, mas agradecer pelo apoio ao requerimento. Uma parte, vereador. Só um minutinho. Eu quero concluir aqui com o que o Godoy falou, que é o seguinte, o teu partido também fez um conchavo lá com o governo do Estado e hoje é parceiro. Vocês foram contra aqui, né? Então, hoje você tem, né, a Vossa Excelência tem um suplente de senador lá, que é o presidente do teu partido. Então, você está com o PMDB junto, agarrado lá no governo, e isso é o tipo de acerto que tem na política, né? Me desculpem o palavreado, mas é isso mesmo, funciona dessa maneira, eu sou curto e grosso e certeiro, isso funciona dessa maneira sim, não tem outro caminho, é por aí mesmo. Uma parte, vereador. Vereador Gringo, quero apoiar, sabe, até a coragem de falar de ser macho. Não é a questão que o vereador impõe uma reforma administrativa, mas o vereador ele tem contato com os partidos. Então, se cada um dos seus partidos aqui chegar num concentre dentro do partido e sentar numa mesa para discutir uma estrutura do município para as pessoas, se chega a algum lugar. Agora, esperar que o vereador vai fazer uma reforma administrativa, não vai fazer porque não pode. Mas ele pode intervir dentro do partido e começar a conversar entre o PP e o PMDB. A hora que eles começarem a conversar, todos os outros partidos vão conversar. Porque a gente sabe quanto que é difícil que um usa o outro para dizer, eu vou entrar e vou fazer. Daí chega e não faz, e o outro, eu também vou entrar e vou fazer. E o ano que vem eles vão dizer, eu vou entrar e vou fazer, e a gente sabe que não vai fazer, só vai fazer se todo mundo sentar e conversar. Obrigado, vereador. Isso teria que funcionar dessa maneira que a Vossa Excelência falou. Eu lembro bem que a gente sentou quando o prefeito Magno ganhou, e ele não é culpado disso, a união dos partidos que faz que aconteça isso. Nós sentamos lá, discutimos, nós tínhamos um projeto, o Magno tinha um projeto ótimo de administrar a cidade e não aconteceu. E o Fernando Túlio que tinha um projeto ótimo de administrar a cidade e não aconteceu. Entendeu? Então, que quando se ganha a eleição, quando senta na mesa da autoridade, muda a conversa. Sentou lá, toma um outro caminho, o rumo do prefeito toma outro caminho, porque não é ele que administra sozinho. Tem um grupo lá que administra junto com o prefeito, e as decisões são tomadas dentro daquele grupo, que daí não entra o vereador lá para discutir. O vereador, nessa hora, não pode participar. Quem administra lá é o grupo que está lá dentro da prefeitura. Infelizmente, é assim, nós teríamos que mudar isso. Só discordando um pouquinho, vereador Guen, a questão que não muda. Eu acho que muda porque aí são outras regras, vai ter um limite de cargos, né? Então, com certeza vai mudar. E eu até acredito que nem um partido vai se opor quando o assunto se estabelece para um mandato futuro, a gestão futura. Então, acho que nem PMDB, nem PP e nem PSDB, eu acho que vai ser contrário, porque a regra vai ser para todos, não vai valer para mim, que eu estou no comando hoje, eu fazer a mudança. Então, ela vai valer para a gestão seguinte e vai ser para todos. Seria isso, senhor. Obrigado. A reforma administrativa, a reforma política, seria interessante se fosse votado todos os passos que a gente esteve participando lá em Brasília sobre a reforma política, né? Se fossem votados o que estava sendo discutido dentro da normalidade, teria bastante mudança significativa dentro da
política brasileira. Como já se saiu de um foco, não está mais naquele foco, já estão jogando para baixo da mesa os projetos que machucaria o bolso ou machucaria a família do político, está sendo alguma coisa só votada. Então, assim, já começou a sair da linha. Ficaria bom para todos, para a população brasileira, para os políticos, diminuiria o tempo do político lá no poder. Hoje votaram só o projeto para aumentar para 5 anos, né, os cargos eletivos lá, e quase que ficou nisso, né? Então, diminuiu muito hoje o projeto da reforma política, saiu do foco. Então, eu estou olhando lá em cima e estou vendo o que acontece aqui, que é mais ou menos da mesma forma. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu só vou fazer uma colocação que o assunto é o requerimento de informação do 215, quase que nós fomos para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal, fomos para uma série de locais em relação ao requerimento de informação número 215. Só quero colocar e deixar claro de que, no meu sistema democrático de presidir esse parlamento, é que a gente dá liberdade que todos possam fazer o uso da palavra da melhor maneira possível. Eu só queria dizer que qualquer mudança, qualquer alteração no organograma do município, ele tem que vir do Executivo. O vereador não tem competência para fazer esse tipo. O que pode é, depois aqui, aprovar ou não aprovar, mas ele sempre tem que vir de lá, né? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento de informação número 215 e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento de informação número 215/2015, de autoria do vereador César Godoy. Em discussão única e votação, a nova redação ao projeto de lei número 351/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e dá outras providências. Solicito ao secretário dessa Casa, vereador Peter Alexandre Knoiber, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, e de posse do projeto de lei 351/2015 do Executivo Municipal, bem como da emenda modificativa 001, vem efetuar a nova redação do projeto de lei 351/2015, com a inclusão da emenda modificativa 001, aprovada na sessão ordinária do dia 8 de junho de 2015, e recomenda ao plenário a aprovação da nova redação. Assinam César Augusto Acosta de Godoy, presidente da comissão, Fernando Malon, membro, e Peter Alexandre Knoibler, relator. Coloco em discussão única a nova redação ao projeto de lei número 351/2015. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoiber. Senhor presidente e senhores vereadores, muito rapidamente, porque esse assunto já foi bastante discutido quando nós aprovamos a emenda e quando nós discutimos em segunda discussão o projeto antes da colocação da redação final. Estamos apenas referendando aquilo que já discutimos, então quero agora me manifestar, dizer para todos os senhores vereadores e para toda a comunidade que nos assiste, da importância desse projeto, do Plano Municipal de Educação, e da importância de nós estarmos acompanhando as ações que foram estipuladas e estabelecidas para 10 anos no município de São Bento do Sul. Então, quero cumprimentar os senhores vereadores pelo trabalho. Foi um trabalho bastante exaustivo, no sentido da apresentação das emendas e da discussão dessas emendas, mas que eu tenho certeza que nós podemos nos orgulhar daquilo que representamos no que diz respeito à aprovação desse projeto com a emenda. Então, me colocar desde já o meu voto favorável à aprovação, presidente. Continua a discussão. Só fazer rapidamente uma colocação e lamentar que poucos municípios no estado de Santa Catarina não vão cumprir o prazo. Até agora nós temos 176 municípios que cumpriram o prazo. Lamentavelmente, o norte de Santa Catarina, incluindo São Bento do Sul, estão de parabéns, todos os seus vereadores, já fiz na primeira colocação isso, cumpre-se o prazo que é determinado por uma lei maior, federal, estadual, e chega aqui no município. Nós estamos entre os 176, de quase
a imensidão de municípios que tem no Estado, nós estamos dentro dos 176 aprovados. Então, continue a discussão. Com a palavra, vereador Fernando Malon. Apenas complementando a palavra de Vossa Excelência, senhor presidente. São Bento do Sul está de parabéns porque cumpre o prazo. A Câmara de Vereadores fez o seu papel importantíssimo. O vereador Pedro fez um papel fundamental nesse trabalho todo. E por um outro aspecto também, porque estudou, trabalhou, discutiu, tanto lá antes de vir para a Câmara, como para cá. Não é projeto que não houve discussão, que não houve nada. Volto a falar, o Plano Municipal de Educação de São Bento do Sul é corajoso, ele é muito mais, fixando metas muito mais altas, inclusive, do que do Plano Nacional de Educação. De forma que a nossa educação em São Bento seja sempre de alto padrão. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Eu coloco em votação a nova redação ao projeto de lei número 351 e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a nova redação ao projeto de lei número 351/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e dá outras providências. Solicito ao secretário dessa Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas do ano 2014 da Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo se coloca favorável à aprovação dos relatórios do ano 2014, bem como solicita que seja fornecida a certidão de regularidade à Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento. Está em discussão única a prestação de contas de 2014 da Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a prestação de contas do ano 2014 da Sociedade Esportiva e Recreativa São Bento. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 349/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação São Bentense de Ciclomontanhismo. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 349/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 352/2015. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Como nós fizemos a primeira discussão em conjunto, eu ia pedir a segunda discussão e votação em conjunto de todos esses projetos. O 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359... 360, 361, estes. Porque são todos da mesma fonte, FIA, para entidades sociais, assistenciais e também esportivas. Então, eu peço, nesse sentido, a discussão em conjunto e a votação em conjunto. Com a anuência do plenário, então, colocamos em conjunto a discussão e a votação dos projetos de lei 352/2015, a repassar recursos ao São Bento Handebol Clube. Projeto de lei número 353/2015, que autoriza a repassar recursos à Associação São Bento de Futsal. Projeto de lei número 354/2015, que autoriza repassar recursos à Associação São Bento de Futebol. Projeto de lei número 355/2015, que autoriza repassar recursos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Projeto de lei número 356/2015, autoriza repassar recursos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Projeto de lei número 357, que autoriza
repassar recursos ao Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene. Projeto de lei número 359/2015 autoriza repassar recursos ao Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene. Projeto de lei número 360/2015 autoriza repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. E projeto de lei número 361/2015 que autoriza o Fundo de Infância e Adolescência FIA a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Estão em segunda discussão e votação os referidos projetos. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovados os projetos 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361. Todos repassando recursos às instituições de São Bento do Sul. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 362/2015, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento vigente do município. Está em segunda discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 362/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 112/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Nivaldo Bogo, que denomina servidão de passagem Érica Frantz, acesso de área ao município. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador, autor do projeto, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade já foram feitas as argumentações necessárias, então só peço pela aprovação do mesmo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 112/2015, que denomina servidão de passagem Érica Frantz, acesso de área do município. Em primeira discussão, projeto de lei número 113/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Márcio Drebe, que denomina de Alfredo Rittel, Rua do Município. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto, recomenda ao plenário sua tramitação normal. E a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente recomenda ao plenário a sua aprovação. Está em primeira discussão, projeto de lei municipal de autoria do vereador Márcio Dreve. Ninguém querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 113/2015, que denomina de Alfredo Rittel, Rua do Município, seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre, eu gostaria de perguntar a algum dos senhores vereadores se haverá alguém vai se abster da palavra? Não? Então nós temos, mais uma vez, democraticamente, vamos conceder o prazo, são 6 vereadores inscritos, vamos conceder o prazo de até 6 minutos para cada vereador fazer uso da palavra livre. Solicito ao secretário, vereador Peter Alexandre Knoibila, para que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Para fazer uso da palavra livre, eu transmito os trabalhos da mesa diretora ao vereador Claudiomar Botroba, primeiro secretário dessa casa. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, lhe concedo a palavra ao vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem o tempo de até 6 minutos.